Olá, povo santo, a graça e a paz do Eterno sobre cada um de vocês e sobre as suas famílias. Eu desejo que você tenha um propósito na sua vida, de crescer cada dia na comunhão com o Senhor, no conhecimento do Senhor. E hoje, que se comemora uma data tão significativa, que é a lembrança da Páscoa, do Cordeiro Pascual, a lembrança de que o Senhor deu a sua vida por nós. É claro que esse tema a gente lembra todos os dias, mas tem uma data em que se escolheu para que isso fosse meditado de uma forma mais intensa. E eu quero ler para você no livro de São João, capítulo 6, eu quero ler o verso 51, 53 e 54. João 6, 51, 53, 54, que diz assim: o próprio Senhor dizendo, o próprio Mestre, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 53. O Senhor, pois, lhes disse para quem perguntou, para quem insinuou, para quem comentou, mas como vai dar esta da tua carne para nós comer? Aí ele vai e diz assim: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero que você preste atenção no valor disso aqui. Hoje é um dia que se escolheu para pensar melhor no significado dessa experiência que aconteceu, dessa morte do Cristo na cruz, do significado daquele derramamento de sangue. Sem aquela morte do Senhor, nenhum de nós poderia entrar no céu, porque ele era o único com sangue puro, o único sangue puro capaz de, em sacrifício, ser aceito pelo Pai para perdão dos pecados. Não havia na terra outro sangue, outro corpo que pudesse ser dado em favor do homem para o perdão dos pecados. O nosso Salvador, o Yeshua de Nazaré, ele chega diante do Pai em sacrifício, como a dizer ao Pai: Pai, perdoa porque eu dou a vida por eles. Vamos fazer uma troca. O Senhor dá a eles o perdão e eu dou a vida por eles. Eu me sacrifico, eu me ofereço. O meu sangue é puro, o meu corpo é puro. Eu não conhecia corrupção. E eu entrego a minha vida por eles. Meu corpo, alma, espírito, eu entrego por eles. Perdoa eles. Então, Yeshua tornou-se assim o caminho, a saída para o homem. O caminho pelo qual ele pode chegar ao Pai. O caminho pelo qual
o homem pode chegar ao céu. Foi Yeshua que traçou o caminho. Aliás, Yeshua fez esse caminho para o homem chegar ao céu. Yeshua é o caminho da vida eterna. E então ele disse que Moisés deu um pão lá, que é o maná, aquele pão do deserto. Mas aquele pão as pessoas comiam como o pão que nós comemos hoje. A gente come de manhã, daí a pouco a gente tem que comer de novo porque a gente já está com fome, e a gente come aí 3, 4 vezes durante o dia. Porque o valor do pão passa rápido. Aí ele falou, mas eu sou o pão eterno. Eu sou o pão que desceu do céu. E quem comer desse pão não morre, pelo contrário, passa a ter a vida eterna dentro de si. Por quê? Porque o pão é a vida. Yeshua é a vida. Quem comer Yeshua passa a ter a vida. O que significa comer o corpo de Yeshua e beber o sangue de Yeshua? É tomar a ceia todo mês? Oh, meus queridos, eu fico tão triste com esse tipo de ensino, que parte da igreja tem ensinado quem não tomar a ceia não tem parte com o Senhor. Meu Pai do céu, não faça isso. Se você não tem parte com o Senhor, você nem pode tomar ceia. Não é viável, faz mal. Por outro lado, não é tão simples assim. Se todo mês vai lá, tá, e outra pergunta que eu faço que já fiz para ti. Quantas vezes tem que tomar a ceia para fazer parte do corpo do Senhor? Isso não acaba, não? Você nunca vai fazer parte desse corpo, não? Você tem que repetir isso todo mês. Eu não estou te falando para não tomar a ceia todo mês, estou falando no caso da ceia, ser comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo. Meus filhos, não é simples assim, não. Sabe por quê? Se fosse assim, a gente ia ter que ir para o evangelismo, como eu já disse aqui uma vez, levando pão e vinho, para que aquelas pessoas ali tomassem aquilo e nós pedíssemos para ela por compaixão do Eterno, tome esse pão e bebe desse vinho, porque se você não fizer isso, você não tem parte com o Senhor. Mas não é isso, não é simples assim, não. Aliás, aquele pão e vinho que você toma lá no templo, aquilo ali é só para quem faz parte já, querido. Fazer parte, comer do corpo e beber do sangue é crer. É crer. Sem crer, ninguém tem a vida eterna. É isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é se não tomar a ceia, não tem vida eterna. Não é isso. Não confunda. Não confunda. Não é simples assim. Não vulgarize o sacrifício do Senhor. Lá em João 17:3, o que ele vai dizer? Quando ele está orando ao Pai, a última oração que ele faz, aí ele diz o quê? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro e o Cristo a quem enviaste. Conhecer, crer. Essa é a vida eterna. Então, a vida eterna não é tomar vinho e comer pão. Porque se fosse também, não precisava fazer isso todo mês.
Porque se você passou a fazer parte um dia, aí você, daí um mês você deixou de fazer parte, no meio do caminho você deixou e teve que tomar de novo para fazer parte de novo. Meus filhos, isso é, isso é simples demais. Nós estamos falando de crer no Senhor. Crer que o eterno é o único Deus. Essa é a vida eterna. E crer que o Cristo é o Cristo verdadeiramente, é o enviado do Pai, é o enviado do Altíssimo. Isso é a vida eterna. É isso que é comer o corpo dele, beber o sangue dele, é isso. E aí, como salvo, como membro do corpo dele, como fazendo parte do corpo dele, e porque faz parte do corpo dele, você ceia. Você come o pão e bebe o vinho. Eu espero que você entenda. A palavra do jeito que a palavra é. E quem come essa carne, ou seja, quem crê no Senhor, como enviado do Pai, como Salvador, como Cristo, como Rei dos Reis, quem crê que Ele é aquele que estava prometido e que foi enviado, quem crê nele, assim, está comendo a carne dele, está bebendo o sangue dele, e aí tem a vida eterna. Por quê? Porque comeu a vida eterna. Então, para você fazer parte dele, você tem que comer a carne dele. Então, isso não é simples como se fala, isso é crer no Senhor. Crer é andar com Ele, é entregar a vida para Ele, é viver na dimensão dele. Eu sei que você entende assim. Eu sei que você crê assim. Eu sei que você passou a fazer parte no dia que você creu. Aliás, ali foi a confirmação. Porque o Pai te criou sabendo que você ia crer. O Pai já cuidava de você. Antes de você levantar a sua mão num templo e dizer que entregava a vida ao Senhor, você já era do Senhor. Porque Ele te fez sabendo que você creria nele. E Ele te protegeu e te sustentou. E um dia chegou o momento em que você reconheceu isso e abriu o coração de vez para Ele. O Espírito Santo agiu em você, te abriu os olhos, te abriu o entendimento. E aí você se rendeu ao propósito do Pai. E louvado seja o Senhor, porque remiu você, tirou você da perdição e te colocou no caminho da vida eterna, te colocou dentro de ti a vida eterna. Oh, glória! Ai, põe a mão assim no seu tórax, assim, ou na sua cabeça. Mas quando a gente tem o Senhor dentro da gente, a gente sente no tórax, a gente sente na cabeça, a gente sente. Põe a mão na sua cabeça agora e glorifica, fala assim: eu tenho a vida eterna aqui dentro. A minha mente não é carnal, é espiritual. Eu tenho a vida eterna dentro de mim. Eu faço parte. Aleluia. Querido Pai, obrigada porque o Senhor nos dá a tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos deu a vida eterna.
porque aquele que é a vida está dentro de nós. Obrigada porque ele morreu por nós. Obrigada porque o Cordeiro Imaculado, sem nenhum defeito, ofereceu-se em sacrifício no meu lugar e lugar de meus irmãos. Obrigada, meu Pai. E que muitos hoje sejam alcançados, atravessados por este amor do Senhor, por esse sacrifício, e que nesta nação haja conversões em assim, grupos grandes, multidões se rendendo ao Senhor, em reconhecimento do Senhor como Filho do Altíssimo, como enviado do Altíssimo para nos salvar. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa vida, é a vida dele que está dentro de nós, e por causa disso nós vamos entrar no céu. Por causa disso nós fazemos parte dele. E com ele nós marchamos para o céu. Guarde essas pessoas que estão me ouvindo agora, Pai. Que o dia delas seja um dia de mente focada no Senhor e nos seus propósitos santos. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo assim a todo aquele que crê no Senhor. Fique na graça, então, do Eterno Pai. Amém.